Peraí que agora me deu vergonha. Ih! Gente, também vamos combinar que a gente tá no Brasil, então assim, não existe estação, né? Vai estar calor e vai estar frio em algum lugar o tempo inteiro. Matheus, se você estiver editando essa pauta, coloca essa parte. O Matheus, gente, ele trapaceia o tempo inteiro. Ele fica falando pra mim, ai, não vou colocar, não vou colocar. E aí depois ele edita e ele põe todas as minhas partes errando, todas as minhas partes, desmascara toda a mágica do vídeo. Vamos cancelar o Matheus. Ih! Eu sei que a gente tá num momento mais invernal, mas a gente mora no Brasil, né, gente? O Super El Ninho, o El Ninho sempre chega pra gente lembrar que a gente mora num país tropical e que eventualmente vai ficar muito quente. Oiê, eu sou a Gabi. Vamos lá, então a gente vai passar um pouco pelas tendências que rolaram aí no verão europeu, no tal do Eurosummer que acabou de rolar. E aí a gente vai entender como que a gente pode, a grande maioria das tendências de verão, vamos combinar que a gente já usa aqui de uma forma ou de outra, porque este lindo país tropical sempre tá meio calor, então sempre tem espaço pra usar roupa de verão. Mas a gente vai entender algumas tendências específicas, algumas meio polêmicas, algumas mais básicas, mais clássicas, pra gente usar aí quando voltar a fazer aquele calorzão que a gente conhece. Pra começo de conversa, Clau, eu sei que você odeia essa tendência. Eu sei, minha amiga, mas os lenços não vão embora. Não só a Clau, mas muita gente já tá com bode desses lenços. Mas, gente, é lenço na cabeça, é lenço de bandana, é lenço na cintura, é lenço no pescoço, é lenço na bolsa. O lenço, querendo ou não, ele é um jeito muito fácil de aprimorar um look básico, especialmente no calor, que você não quer ficar colocando um monte de camada. O lenço, ele pode ser colorido, ele pode ter estampa, ele pode, sabe, às vezes você põe até na cabeça pra dar uma aliviada naquele sol. O lenço é um jeito muito fácil de aprimorar um look e ele tá no verão europeu, gente. Ele tava lá, ele vai voltar pra cá. Quando começar a fazer um calor, as pessoas já vão voltar a usar lenço. O lenço tá na sua casa, usa ele, tá? Vamos, não precisamos exagerar. A gente deu uma exagerada no lenço, todo mundo saturou. Agora a gente pode ir com um pouco mais de calma. Ele tá no momento de tendência dele. Um parênteses aqui pros básicos que estão fazendo muito sucesso. Quais são eles, Gabriela? Chinelo, sim. Havaianas. Ai, a gente só fala disso tem mais de um ano. Gente, a gente mora no Brasil. A gente tá falando de Havaianas desde que o mundo é mundo. E lá fora, eles estão fazendo igual, porque eles descobriram o prazer que é estar com o pé fresquinho, estiloso, confortável. Então, assim, chinelo sempre foi do verão brasileiro e ele vai continuar sendo. E agora, finalmente, o mundo descobriu a Havaianas, descobriu o chinelo. E ele vai continuar, assim, até em looks mais sofisticados, mas, tipo assim, não precisa ser só pra ir pra praia, sabe? Não precisa ser só nesse contexto de, ai, um chinelinho. Às vezes, um chinelo num look mais fashionista, num look mais cool, também fica muito legal, porque ele dá uma despojada. O outro básico que também é, assim, o mais de todos, eu particularmente amo, é a regata branca. Vai viajar pro verão europeu, ou então vai esperar fazer calor aqui no Brasil, gente, garante a sua regata branca, entendeu? Porque ela fica boa. Qualquer coisa, a gente vai falar aqui sobre saias mais delicadas, mais fluidas, fica ótimo. Ai, com biquíni, ótimo. Ai, com uma coisa mais séria, fica ótimo. A regata branca sempre é uma boa coisa pra você ter no armário, independente de qualquer tendência, porque ela é super versátil, ela é super confortável e ela combina com absolutamente tudo. Agora que eu já distraí vocês com os básicos, vamos falar de polêmica, gente? A calça ladinho. Calma. Eu sei que a gente também já passou por aquele processo cíclico de odiar a calça ladinho, aí a gente voltou a amar a calça ladinho. Eu sei. Tá? E hoje em dia a gente satura muito fácil das tendências, porque a gente fica meio obcecado com elas, todo mundo só usa aquilo e ninguém aguenta mais olhar pra aquilo. Eu sei, eu entendo. Mas a calça jeans, ela tem uma vantagem muito grande, que ela é leve. Ela é leve, ela não gruda, ela normalmente é inclusive de um tecido mais fininho, mais confortável, circular, sabe? E ela tem uma coisa estilosa também, ela tem muita informação de moda. Então, de novo, com a nossa regatinha branca e com o nosso chinelo, calça jeans, você já tem um look, oh my god, ela é fashionista. Você pode até colocar o lenço junto. Tudo bem que aí você vai parecer que saiu diretamente do Pinterest, e isso pode ser uma vantagem ou não, depende do que você quer. Mas a calça jean, ela tem muitas opções, pode ser uma coisa, um tecido um pouco mais grosso, numa cor mais sóbria, até um tecido quase transparente, um tule, e estampada. Então, assim, dá pra brincar muito com ela e ela é muito legal. Ainda falando de partes de baixo, as saias leves e fluidas estão com tudo. Saias de seda, de tule, de tecidos mais leves, mais fluidos. Elas são muito boas, primeiramente porque dá pra circular ar, você não vai ficar morrendo de calor. Segundo que é muito fácil combinar, elas podem variar em tamanho, então umas mais curtas, midi, saia midi fluida, fica muito legal, especialmente no verão com um sapato mais baixo, um chinelo, uma rasteira, uma sapatilha. E elas são legais exatamente porque você pode variar na estampa. O verão, ele permite e ele pede cores e estampas. Então é muito legal você ter essas peças básicas que a gente falou, mas também ter essas peças que trazem fluidez e um pontinho de cor, uma diversão. Vocês já repararam que eu sou um pouco obcecada por pontos de cor. Mas eu juro que funciona. E eu juro que dá todo um tchan especial pro seu look.
Ainda falando sobre coisas frescas e divertidas pra usar, vamos falar de blusas assimétricas. Tanto em relação ao ombro, a famosa blusa com o ombro caído, tanto assim, a barra assimétrica, ela é muito legal exatamente porque ela tem essa fluidez que o verão pede, mas ela também tem uma coisa mais casual, uma coisa que pode ser sofisticada e que, assim, às vezes um top por baixo, num tecido um pouco mais transparente, ou mesmo uma blusa mais estruturada, mas que tem uma assimetria pra trazer também uma informação de moda e porque eu acho que é muito fácil também no verão a gente acabar usando sempre coisas básicas pelo conforto, sabe? Ai, uma camiseta, ai, um shorts, ai. Mas às vezes falta só uma simetria, só uma barra, só um ombro aparecendo para já dar todo um novo brilho pro seu look e elas podem ser usadas com as saias, com calça ladinho, calça balonê, shorts. Elas também são muito versáteis de usar e aí é só você entender o quanto a assimetria mexe na harmonia do seu look. Ai, fiquei com o tronco muito alongado porque a barra é muito comprida. Ai, deixa eu entender então se eu vou colocar uma saia ou se eu vou colocar uma calça. Sabe, entender harmonicamente como você prefere que seu look seja. Mas elas também são uma aposta muito boa porque elas são muito divertidas. Pra finalizar, a gente vai falar de polêmica. Amores, isso aqui é um portal de moda. A gente tem que falar das coisas que não é todo mundo que vai gostar. Faz parte do trabalho, pessoal. É contrato. A calça bloomer. A calça bloomer, ela é entre uma capri e uma Aladdin, só que soma isso com babados. Fez sentido? Obviamente, teremos ilustrações aqui, você não é obrigado a saber o que é uma calça bloomer, mas agora você sabe. E ela tem essa coisa mais diferente, mais leve, mais feminina. Tem muita gente que não é fã desse comprimento, seja na capri, seja nela. Ela não é exatamente pouco diferente em altura da capri, mas ela tem essa coisa de não ir até o chão e, enfim, tem uma amplitude maior na perna, então ela é mais acinturada na cintura e aí ela forma aquele volume e fecha na perna. Muitas pessoas não gostam ou pelo jeito como fica no corpo, ou então pelo estilo mesmo. E ela é uma calça de muito estilo, gente. Não tenho o que dizer. Ela vai ter um babado, ela vai ter uma renda. Normalmente são cores mais neutras, branco, preto, enfim. Mas ela tem muita personalidade. O que pode ser ruim, mas pode ser bom. Gente, de novo, quando você aposta num armário que tem peças statement, como essa, e também peças básicas, como a regata, você monta looks fashionistas muito mais fácil. Porque essa calça, meu amor, se você coloca, você não precisa pensar muito. Vai no básico, que o básico já se constrói em volta dela, percebe? Tudo bem, ela não é pra todo mundo, mas ela tem uma carinha de verão, né? Galera no verão europeu apostou nela. Só te falando. E por último, vamos devagar. A gente vai falar de um acessório que muita gente não gosta, incluindo eu, que é o anel do dedo do pé. Gente, olha só, vamos entender isso aqui direito. A gente precisa pôr anel no dedo do pé? Provavelmente não. Dito isso, a gente tá pondo. Então, o que eu posso dizer pra vocês? Se a gente tá usando chinelo, se a gente tá colocando o dedo pra jogo o tempo inteiro, vamos acessorizar, né? Vamos colocar ali um negócio, um borogodó, que a gente gosta disso, né? E nem dá pra colocar a culpa na galera de fora, porque brasileiro gosta de trazer um negócio. Gosta de, inclusive, aproveitando que eu falei disso, um bônus aqui, brilho. Brilho no verão europeu. Quem disse que paetê é só pra noite? Quem disse que paetê, que brilho, que franja é uma coisa que você só usa quando você vai numa festa? Imagina, meu amor, coloca uma blusinha de paetê, uma coisa leve, pronto. Então, assim, brilho também é uma aposta bem grande. E a gente, voltando ao assunto, ama um negócio. Brasileiro ama. Gente, o feriado que a gente mais gosta, num geral, sem, né, generalizar todo mundo, é carnaval. Percebe? A gente quer um brilho, a gente quer um negócio. E o anel de dedo de pé é mais um negócio que a gente quer inventar uma moda. E não é pra todo mundo. Na verdade, às vezes eu questiono pra quem é. Não tô te julgando. Se você usa, eu já te falei isso, você vai com tudo, você arrasa, você sustenta. Mas o anel de dedo de pé realmente não é uma coisa que agrada um público muito grande, mas pra quem ele agrada, ele é exatamente legal porque ele traz um elemento surpresa no seu look, num look que, assim, seu dedo já vai ficar de fora, seu pé já vai ficar exposto. Vamos colocar um negocinho, né? Às vezes. Bom, então essas foram algumas das tendências que a gente viu no Eurosummer e que podem vir pro Brasil e que a gente pode adaptar do nosso jeitinho brasileiro de ser. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, me contem aí qual é a tendência, se não é nenhuma dessas que você viu e que você quer trazer pra cá. Ou então, nem precisa ser uma tendência, uma coisa que a gente costuma usar no verão, que você gosta muito de usar. E que, enfim, os europeus ficam copiando a gente, porque a gente sabe muito dessas coisas de verão e moda e tal. Segue a gente aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí com a próxima pra gente falar sobre moda, comportamento, beleza. Um beijo!